Agora eu vi um nome de teletraque de manhã. Que rufem os tambores. Ô, prof, Deixa eu ver aqui. Não sei, Maquin. prof, agora eu vi o nome daquele cara que tava narrando. Qual é o nome do cara? O nome do cara é David Attenborough. O David. Eu vou mandar aqui no chat. Eu sou péssima em nome de ator. Tá, prof, achei. É daquele mesmo lá, Teacher Octopus. Ah, é? Você gostou? Aham, é muito da hora. Daí também a gente viu um que era a Dança dos Pássaros, que é como os pássaros fazem pra encantar as pássaras. Uau! É bem da hora, daí apareceu eles ensaiando, tem um lá, esqueci o nome, que tem um cabelinho laranja, aí eles fazem um ensaio, assim, em 4, eles ficam ensaiando o dia todo, daí chega lá, tal, o líder do grupo, conseguir. É bem Que massa. Tem um lá que dá um mortal, outro que fica fazendo um moonwalk do Michael Jackson. É real, ele fica batendo asinha. Você acha que o Michael Jackson tirou onde? Da onde isso? Ô, Kian, por acaso o passarinho tava dançando isso na Babilônia? Não sei, era em cima de um galho. Não, esses daí são aves do paraíso. Não, Dança dos Pássaros, o nome, tá na minha frente. Não, ô, Kian, essas aves são, tipo, bem conhecidas. Várias delas num lugar que elas são muito coloridas, fazem danças muito legais, daí são chamadas de aves do paraíso. O que é isso aqui no chat? Essa em Ipanema, meu amor. Ipanema, meu amor. É do filme que tem. É do Rio. É do Rio. Rio é muito massa, né? É festa Ipanema, meu amor. É bonito, que é o passarinho amarelo com uma tampa na cabeça. Festa Ipanema. Aí um monte de guria acredito que estou apaixonada por um pássaro. Como que dá uma seduzida. Massa. Rio é muito massa. Ô, e o Davi? Cadê o Davi? Não veio, né? Davi, tá aí com outro nome? Eduardo, tá aí nas áreas? O Eduardo não veio hoje. Tá com outro nome? Evelyn tá aqui, mas tá no oeste. Fabiola tá aí. Grazi tá aí. Helena tá aí. Cadê o Henrique? O Henrique não veio, galera. O Henrique, aqui. Tá aí? Ah, tá aí. Tô te vendo. Isabela Florencio. Isa tá aí. Uhum. A Isabela Medeiros também tá aí. Não caiu, não é Medeiros? Massa. Tô aqui, prof. João Gabriel tá aí. João Calone tá aí. A Júlia Luísa tá aí? Cri. Noah tá nas áreas? Pedro Blom. Aqui. Ok, Noah, fica ligado que eu posso te chamar. Quem chegou agora? O Eduardo. Edu, tudo certo? Sim, aqui minha internet tinha caído. Pedro Santana tá aí, Sofia tá aí e Yuri tá aí. Então falta Júlia Luísa, falta Henrique, falta Davi, né? Não, eu tô aqui. Ai. Não! Foi mal, sacanagem. Essa pessoa começa assim a semana. Amores, eu vou dar sequência ao nosso capítulo sobre a região sul, região sudeste, tá? A gente hoje vai falar um pouquinho da agropecuária e da industrialização. Eu fiz uma apresentação no Prezi, tá? E quero apresentar para vocês, beleza? Mas antes eu quero saber o seguinte: é claro que toda causa tem uma consequência, ou toda consequência, né? Toda reação passou por uma ação, né? Tipo, a gente está aqui tendo aula nesse formato porque por conta de uma pandemia, por conta do coronavírus, certo? Então, toda ação tem uma reação, tá? Fazendo essa analogia, eu gostaria que vocês relacionassem
o que o café pode, ou vai, na verdade, estar relacionado com a industrialização na região sudeste? O Noan sabe me responder, Noan? Café. O que a gente estudou do café? O que tinha o café? O café ficou só num lugarzinho isoladinho? O café veio da onde, ia para onde? E o que se relaciona de toda essa atividade econômica do café para a industrialização? Com a industrialização. Noan, não sabe, Noan? Tá aí quietinho, não me responde. O Daniel, sabe? Dá para fazer alguma relação, Dani? Não? Não sei. Dá. Já vou falar, dá para fazer. Qual? Já deixa você falar, Helena. A Sofia sabe? Vamos por partes, tá? O café, ele ficou somente numa região? Não, ele se expandiu. Se expandiu. Perfeito, Helena. Tá? O café, que era produzido aqui no Brasil, ficava aqui no Brasil? Não, somente? ele era exportado. Então, olha só, a gente já tem pistas aí, né? O café era plantado numa área e se expandiu, tá? E ele não ficava só aqui, ele não atendia só o mercado interno. Ele era exportado. E daí, o que será que se desenvolveu a partir disso? As indústrias? Não, portos. Aham, isso, por partes, Helena. Portos. Por que portos, galera? Porque ele era exportado, né? E daí a gente tem os portos como essa infraestrutura necessária, beleza? Apenas portos? A Fabíola sabe, apenas portos, lembra, Fabíola? Ele se expandiu. Imagina uma saca enorme, assim, ó, cheia de grãozinho de café, galera. Como é que era carregado, transportado Tiveram isso? que construir estradas. Ferrovias. Inicialmente, lembram que ia no lombo dos animais, né? Lembram que alguns trabalhadores, né, tinham que carregar esses grãos de café, essa mercadoria, né? Isso não demorava apenas um dia. Eles passavam por caminhos e criavam vilarejos e depois cidades, tá? Até que construíram ferrovias. Opa, massa! Construiu ferrovia já é uma ótima infraestrutura para escoar mais rápido e uma quantidade bem maior, tá? E daí escoava da onde para onde, né? Do interior, do ponto mais extremo onde haviam essas plantações de café, até o porto. E do porto... É perto da urbanização? Calma aí, Maquin. A urbanização, ela vai surgindo, né? A urbanização, o que é, né? Essas cidades com infraestruturas, com características urbanas, no caso, né? Enfim, viadutos, carros, meios de transportes variados, tá? Com o passar do tempo, sim, elas vão se tornando cada vez mais urbanas, né? Esses vilarejos e essas áreas mais do interior, tá? E daí, caramba, isso foi muito expressivo para o Brasil, expressivo economicamente. Muita gente ganhou dinheiro. Tanto que tem aquela expressão assim, ó, barões do café, tá? Barão é uma pessoa muito influente. Fala, Helena. A novela que estava passando nas 6, eu acho, ou a de antes, falava um pouco sobre isso. Ah, é? Como é que é o nome da novela? Não, Meta Mundo Bom, eu acho. A Ana está confirmando ali embaixo. Eu não sei, eu não vi essa novela, mas se tu diz...
Eu não sei o que a Helena falou da novela, mas o nome da novela que passava era esse. Ah, tá. Enfim. Peraí, vou perguntar pra minha mãe. Minha mãe viu a novela, peraí. Tá, perguntas falava do café. A questão é a seguinte, muita gente ganhou muito dinheiro, ganhou muito poder, né? Se tornou influente, tá? Influenciava, inclusive, na política, tá? E isso são fatores que vão colaborar para a industrialização, tá? É por conta desse processo histórico que hoje a região sudeste, São Paulo principalmente, vai se destacar, a indústria do São Paulo vai ser muito expressiva. Fala, Helena. O nome da novela é Novo Mundo. Novo Mundo? Sim. Tá. Depois eu posso até pesquisar e trazer umas imagens aqui, se for isso mesmo. É a novela tipo de Dom Pedro. Ah! Massa. Não conheço. Então, gente, esse fator histórico, tá? Ele foi muito, muito importante. E é importante até hoje. Agora sim, eu vou começar a minha apresentação após essa introdução, tá? Vamos ver se vai dar certo, né? Eu sempre fico insegura aqui no Prezi, porque eu não tenho muita experiência. Mas vamos lá. Estão vendo aí, né, gente? Sim. Olha só, galera. Partindo do processo histórico, então, tá? No início do século XX, surgem as condições favoráveis para a industrialização dessa região, tá? A crise mundial, que crise é essa, galera? 1929, tá? Teve uma grande crise mundial, teve uma quebra da Bolsa de Valores, tá? Que influenciou a economia do mundo todo, tá? E uma crise, quando ela é mundial, quando ela influencia outras nações, tá? Essas nações têm que se dar conta, têm que se virar sozinha, têm que dar conta da sua economia, né? O que aconteceu? Minimizou. O que é isso? Diminuiu a exportação de café, tá? De algodão, tá? E também diminuiu a importação de outros produtos, de outras mercadorias que eram industrializadas e que o Brasil não fazia, e daí ele importava, tá? E daí, galera, quando você não consegue mais importar, tá? Quando você não consegue mais exportar, é muito importante ter a ação do governo federal, principalmente, né? Ter o investimento, tá? E a influência, né? A boa influência de formação, de construção de indústrias. Para quê? Para começar a produzir aqui dentro mesmo. Opa, eu não tenho indústria de calçado, né? Surgiu a oportunidade de investir na construção dessa indústria de calçado, né? Eu não tenho indústria de móveis. Surgiu a possibilidade, já que não poderia se importar, não poderia comprar de outros países, certo? De construir, então, de formar essa indústria aqui no Brasil, tá? Só para dar 2 exemplos aqui para vocês. Então, foi uma crise mundial, certo? Que impediu exportações e importações, certo? Que fez com que a industrialização no Brasil se desenvolvesse com o apoio do governo federal, tá? São Paulo, galera, ele já era um grande centro comercial e financeiro, né? A gente viu imagens lá do Museu do Café em Santos, por exemplo, tá? Ou seja, já tinha um capital acumulado, já tinham pessoas, os barões, né? Não todo mundo, pessoas, barões do café, pessoas com dinheiro, tá? Haviam imigrantes, tá? Lembram que esses imigrantes aqui, tá? São aqueles principalmente italianos, alemães que vão para a região do São Paulo, né? Ficam naquela área dos imigrantes, né? Que hoje é uma região até da cidade de São Paulo, né? Que a gente conheceu o museu lá do imigrante. Lembram disso? Então,
eles já tinham passado, já conheciam, já tinham ouvido falar dessa evolução industrial, né, dessa revolução industrial que aconteceu em 1789 na Inglaterra, por exemplo. Eles já tinham tido influência disso antes de vir para o Brasil. Os avós deles, né, os pais deles. E agora eles estavam aqui no Brasil, trabalhando no café. Mas eles já tinham ouvido falar de indústria, talvez até já tivessem trabalhado em indústrias no seu lugar de origem, tá? E, além disso, havia infraestrutura. Vocês me falaram isso, ó. Haviam ferrovias e portos, né? Para escoar esses cafés. Então, isso daqui, em São Paulo, foi muito, muito importante para investir, para desenvolver essas novas indústrias aqui no Brasil, tá? Rio de Janeiro tinha o quê, galera? Tinha infraestrutura também, já era modernizada, tá? Ela já era uma referência na questão de comércios e serviços, tá? Por quê? Porque lá já tinha sido capital do Brasil, né? Lá em 1808 já tinha recebido a família real, né? E por isso que rolou toda essa modernização e toda essa construção de infraestrutura. Que infraestrutura é essa, galera? Uma estrada, calçada, né? Um transporte para uma boa quantidade de pessoas, certo? Em Belo Horizonte, galera, tá? Daí aqui um pouquinho mais tarde, né? Uma informação que vem um pouquinho mais tarde, de 1940 aproximadamente. Ela já tinha tido, né, no Brasil colônia, uma exploração dos seus minérios. Então, eles já sabiam da riqueza desses minérios, né? Mas eles começaram a perceber que esses minérios, minério de ferro, por exemplo, que até hoje se faz o aço, tá? E o aço, ele é importante para quê, galera? Do aço se faz placas, se faz chapas, tá? E essas chapas vão ser usadas na construção de navios, vão ser usadas na construção de carros, né? Faz vigas, né, prof? E com as vigas se faz prédios. Isso mesmo. Vigas também, né? Que servem para a fundação de um prédio de 15 andares, de trocentos andares, tá? E olha só, é dessa época, mais ou menos, se eu não me engano, no governo de Juscelino Kubitschek, que vai ter a formação da companhia, o desenvolvimento, a criação da Companhia Vale do Rio Doce, tá? CIA Vale do Rio Doce. Ficou tudo desconfigurado isso aqui, não sei porquê. Estava tudo bonitinho, tá? Então, isso é um pouquinho da história. Vejam que Espírito Santo não aparece aqui, né? Espírito Santo, enfim, tá num processo talvez até um pouco... Ninguém liga para Espírito Santo, não tem nada de especial. Tem, na verdade tem sim. Os portos de Espírito Santo são muito importantes, né, hoje, né? Mas aqui talvez estivesse, de fato, né, atrasada em comparação com essas capitais aqui, né? Vamos lá, o segundo slide. Vai falar que a infraestrutura de energia e transporte, tá? Ela era muito importante estar concentrada num único lugar, né? Por quê? Porque facilitava a instalação, né? É muito mais fácil você desenvolver algo, desenvolver uma rede de energia elétrica, desenvolver uma rede de transporte, tá? Que fique concentrada num único lugar, né? É mais fácil, não é o ideal é expansão, né? Mas nesse primeiro momento, nesse começo, tá? Ficou bastante concentrado. Por quê? Porque era mais fácil, tá? E daí, as indústrias precisavam de energia, as indústrias precisavam de transporte, para quê? Para receber a matéria-prima e para escoar a mercadoria, tá? Então, a partir disso, teve-se um desenvolvimento dessa região do ABC paulista, tá? Hoje, essa região recebe até o nome de ABCD paulista. Por quê? O que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o D, né? É a região de Santo André, de São Bernardo do Campo, de São Caetano e de Diadema, tá? Esses são nomes de cidades que se desenvolveram, né? E estão diretamente relacionadas com as montadoras de carros,
tá? Por que montadora de carro, prof? Porque o carro, ele até hoje, na verdade, né, as grandes empresas de carro, elas optam por contratar o serviço, né, ou instalar suas montadoras em países que são periféricos, que não são tão desenvolvidos economicamente, né, porque daí o valor da mão de obra, né, da força de trabalho é mais baixo, certo? Porque a legislação trabalhista e ambiental é mais flexível, né? Então, para essas empresas é positivo isso, tá? Então, o que se fazia, né? Se montava o carro. Pequenas indústrias de vidro do carro, de pneu do carro, de banco do carro, de peças para motores do carro, passaram a se desenvolver, tá? E daí, eles montavam, então, esses automóveis, né, e distribuíam, né, exportavam para o mundo inteiro, tá? Eu escrevi ali, ó, lembrar que uma ação leva a outra. Ah, tá, né? É que como veio a instalação de montadoras, né, de grandes montadoras transnacionais, assim, internacionais, né, isso foi uma ação, né, a reação foi o desenvolvimento de pequenas indústrias, né, de vidro, de pneus, de bancos, para gerar essas mercadorias que seriam colocadas no carro, tá? Esses componentes do carro, na verdade, tá? Só para trazer um exemplo. A região sudeste continua sendo expressiva, tendo bastante expressão, né, no setor industrial. Porém, desde 1980, passa por uma desconcentração, enquanto que outras tornam-se referências. O que é isso, galera? Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem as 5 regiões, né, norte e centro-oeste estão juntas aqui, certo? E reparem, as décadas de 40, 50, 60, 70, 80 e 2015. Dá um grande salto aqui, né? Mas nesse gráfico, nessa tabela, perdão, a gente vê que nacionalmente, no Brasil todo, tá? A porcentagem de produção industrial da região sudeste, ó, ela tá sempre no topo. Em 40, em 50, em 60, em 70, em 80 e em 2015 também. Está sempre no topo. Mas reparem que daqui para cá cresce, daqui para cá cresce essa produção, daqui para cá continua crescendo. Mas na década de 80 começou a diminuir. Olha 2015, começou a diminuir, tá? Ou seja, a região sudeste ainda é uma referência no Brasil para a produção industrial, mas ela vem decaindo. Essas indústrias, elas vêm sendo descentralizadas, saindo desse centro que é o sudeste, tá? E por que é o sudeste? Porque teve, né, aqueles fatores históricos que possibilitaram que veio lá do café, tá? E daí, se está descentralizando, tá? Se a indústria está saindo da região sudeste, está indo para onde? Está indo para outras regiões, às vezes até para outros municípios, às vezes permanece na região sudeste, mas sai desses grandes centros, tá? Ou vai para outras regiões, né? A gente vê aqui que a região sul, ó, daqui para cá diminuiu, daqui para cá diminuiu, daqui para cá diminuiu. E daí, quando começa a baixar ali na região sudeste, a região sul ganha, ó, começa a aumentar essa porcentagem de produtividade de produção industrial. Em 2015 também. A mesma coisa, região nordeste. A gente acabou de estudar a região nordeste. A gente sabe que hoje, né, aqui tem um dado de 2015, 10% da produção industrial do Brasil, né, está concentrada na região nordeste. Por quê? Porque teve aquela construção de portos, né, e de áreas onde as indústrias se instalam e as mercadorias são montadas ou são desenvolvidas e logo já saem pelos portos e são exportadas, tá? Prof, e o norte e o centro-oeste estão juntos porque eles são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, mas olha só,
A Não é que é a participação mesma coisa. deles Os números estão, as participações estão iguais, tipo isso? não, é que os dois juntos, tá? Segundo aqui, ó, o dado de 1940, os dois juntos, tá? No Brasil, produziam industrialmente apenas 3%. Ainda hoje, os dois juntos, tá? Produzem apenas quase 12%, vamos colocar assim, tá? Enquanto que outra região produz isso sozinha. Tá? Ou seja, se a produção industrial nessas duas regiões, tá, é muito baixa, o que será que é feito da economia desses lugares? Né? A gente vai ver ainda esse ano, tá? Logo mais. Então, olha só, o que causa, né, essa desconcentração industrial, tá? Gente, morar em cidade, morar em grandes centros, tá? É muito positivo por um lado, mas é negativo por outro, tá? Você tem a mão de obra, força de trabalho mais valorizada, tá? Você tem muito tráfego, você tem uma dificuldade enorme de andar, de carregar, de transportar mercadoria, de levar uma matéria-prima. Tem muita gente. E isso incomoda, tá? E isso atrasa. Além disso, o aluguel é mais alto, né? Para ter uma indústria, né? O aluguel ou o valor do terreno, que seja. Então, eles vão para outras cidades, essas indústrias, ou vão para outras regiões, porque tem um investimento de outras cidades, né? Ou seja, o governo municipal, estadual, chama essas indústrias, tá? Dá isenção fiscal, não precisa pagar IPTU, né? Que é um imposto sobre o predial territorial, no caso, né? O que se paga para morar numa área, tá? Não precisa pagar aqui durante 10 anos, e vem para cá, para minha cidade, tá? Outro fala assim, olha, meu município tem um valor de mão de obra que é mais baixo, então o seu trabalhador vai ganhar menos, consequentemente você lucra mais, você industrial, você empresário, vem para cá, né? Eu te dou um terreno, doação do terreno, enquanto você estiver aqui, você não paga pelo terreno. E isso é muito positivo para as indústrias, tá? Com relação à produção agropecuária, lembrando, quando eu falo de agro, nessa palavra, eu estou me referindo à agricultura, né? Cultivo de alimentos, certo? Alimentos ou matéria-prima para outras produções, né? E pecuária, né? A criação de animal, de algum tipo de animal, tá? A região sudeste, ela também se destaca no setor de produção agropecuária, tá? E é facilitado porque tem transportes. Dá uma olhada nessa rede de transportes que a gente vai encontrar aqui na região sudeste. Primeiro, a gente tem muitas rodovias, que é o que está mais destacado aqui com essa cor rosa, beleza? A gente tem rodovia para muitos cantos, né? A gente tem ferrovias, não são muitas, né? Mas principalmente aqui no estado de São Paulo, num trecho aqui de Minas Gerais, certo? Num trecho aqui do Rio de Janeiro. São ferrovias para carga, né? Ferrovias para mercadorias. A gente tem hidrovias, dá uma olhada aqui, né? Na cor azul clarinha. E a gente tem portos, né? Quase em toda a costa a gente vai encontrar portos, e portos também nessas hidrovias. Dá uma olhada aqui, ó, no Rio Paraná, portos também, tá? Isso é muito positivo para a produção agropecuária. A gente percebe, né, e eu já falei isso em outras aulas, que a densidade populacional no mundo todo, tá? No Brasil e na região sudeste também, ela é urbana. A maior parte das pessoas moram nas cidades, né? Não moram no campo, tá? E 40% da população do Brasil, tá? Quase metade da população do Brasil mora na região sudeste,
tá? Na verdade, São Paulo e Rio de Janeiro são megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá? E vejam, é lá também que a gente vai encontrar 3 maiores regiões metropolitanas. Lembra que quando a gente fala de região metropolitana, é aquela questão do polo, que atrai muitas pessoas, né? Que é referência para outras regiões. Lembram disso que a gente já discutiu? Ou seja, galera, eu trago aqui uma frase que muitos agricultores e programas, né, de respeito e valorização à agricultura, eles falam, né, se o campo não planta, a cidade não janta. Sim, galera, a gente tem uma dependência com o campo. A gente precisa dessas áreas protegidas, dessas áreas irrigadas, a gente precisa dessas rodovias, dessas ferrovias, para transportar todos esses alimentos que são cultivados. Senão, aqui em Florianópolis, né, a gente não teria condições de se manter. Nós, 500 mil habitantes aproximadamente, né, se manter apenas com o que é plantado aqui, tá? Então, se o campo não planta, a cidade não janta. Demonstra o quê? Uma relação da parte que é urbana com a parte que é rural, com os cultivos, né, com a agropecuária, tá? E daí, a gente vai ter diversos tipos de agropecuária na região sudeste. A gente vai ter desde aquelas com tecnologia moderna, né, num sistema intensivo, onde tudo é controlado, tá? Até, e inclusive isso é crescente, né, a agricultura orgânica, o uso de elementos apenas naturais, né, apenas um adubo bom, apenas um fertilizante, um biofertilizante que é natural, certo? Então, a gente vai ter diversos tipos de agropecuárias. E vamos ter também diversos tipos de sistemas, né? A gente vai ter pessoas que plantam para o seu próprio consumo, que é a questão da subsistência, até, né, as agroindústrias, né? Aquela relação de agropecuária com indústria. Aquela questão, aquela relação que beneficia alguma mercadoria antes de ser exportada ou antes de ser consumida, né? Como, por exemplo, a gente já viu o nosso arroz. O arroz que vem para o nosso prato, ele passa por uma agroindústria, por um beneficiamento, né? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não. Não. Não? Então tá. Eu estou entendendo que vocês estão entendendo. Por favor, me interrompam. E daí, olha só, né? Há mercadorias, como, por exemplo, o café. Galera, para eu fazer café aqui na minha casa todo dia de manhã, eu não posso comprar a baguinha, né, do grão de café, tá? Ou melhor, a baguinha que dentro tem o grão de café. Não posso. Essa baguinha tem que passar por um processo, por um beneficiamento, para me dar o grão de café. Aí, se eu tivesse uma trituradora na minha casa, eu poderia comprar o grão, triturar e fazer meu cafezinho. Mas eu não tenho. Eu já compro pó. Eu já compro pó de café, que é só jogar água e sai meu café de manhã, tá? Então, isso é possibilitado porque esse grão de café vermelhinho, bonitinho, que sai lá da árvore, né? Do cafezal, passa por um processo, por um beneficiamento, passa pela agroindústria, tá? Mas olha só, o meu suco de laranja, a minha laranja aqui da minha casa, por exemplo, né? Ela não passou por beneficiamento algum, né? Algumas passam por uma lavação, né? Algumas são escolhidas e etiquetadas, tá? Mas, de modo geral, a laranja, o meu consumo, ele é direto, né? Não precisa passar por um beneficiamento, tá? Então, quando eu preciso de um beneficiamento, eu preciso de uma agroindústria. Eu preciso desse investimento, dessa instalação, desse desenvolvimento de uma indústria, tá? Que vai atender diretamente à agroindústria. A mesma coisa. A gente já discutiu aqui sobre isso, né? Se eu quero fazer, por exemplo, né? Um frango xadrez,
Eu preciso de um frango. Eu não vou comprar uma galinha, vou quebrar o pescoço dela, vou depenar, vou limpar e vou cozinhar isso para daí fazer meu frango xadrez. Não, né? O frango aqui em casa, quando vem, já vem pronto numa bandejinha, numa embalagem, já passou por uma agroindústria, tá? Poderia ser diferente, mas não é, tá? E olha só, e tem mercadorias que elas são consumidas apenas aqui no Brasil. É um mercado interno que a gente fala. E tem outras mercadorias que são exportadas também, né? Podem ser e ou, tá? Vamos lá, alguns exemplos, né? Cultivo de laranja, tá? E a exportação de laranja. São Paulo tem um grande destaque, tá? Outro destaque que São Paulo tem para a produção da cana-de-açúcar, tá? Lembrando que a cana-de-açúcar, nesse caso aqui, parte é para a produção do açúcar, né? Olha o beneficiamento, tá? Pode ser o açúcar branco, pode ser o açúcar demerara, pode ser o açúcar mascavo, né? Tudo isso a partir do processo de industrialização que vai me fornecer, tá? Ou pode ser para o álcool. A gente sabe que sempre tem uma porcentagem de álcool na gasolina que a gente põe no posto, por exemplo, para a gente andar, para a gente poder andar de carro, tá? Referência para Minas Gerais. Cultivo de eucalipto. Prof, mas eucalipto não é uma espécie exótica, não danifica o solo. Sim, mas a gente tem a silvicultura, que é essa plantação de árvores, né? Para quê? Para cortar e fazer papel, principalmente. Ou seja, a indústria de celulose, papel, papelão, tá? Outro destaque para Minas Gerais, a criação do gado, né? E esse gado aqui, ele vai ser usado para o gado do corte, né? A carne do gado vai ser usada, e para laticínios também, né? Para produção de leite. E São Paulo, mais uma vez, olha lá, despontando, né? Na criação de aves, tanto para a produção da carne, para o consumo da carne, né? Como para a produção dos ovos, tá? Reparem que Rio de Janeiro e Espírito Santo não se destacam, até tem, né, algum tipo de agropecuária, né, de criação de animais ou de cultivo de alimentos, mas não é tão expressiva como esses exemplos aqui que se destacam na região sudeste, tá? Estamos partindo para o fim, mas a gente só tem 2 minutos, mas já está acabando mesmo, tá? Reparem, aqui tem um quadro, um gráfico, né, que mostra que o Brasil, em bilhões de reais no ano de 2016, né, teve uma produção agrícola, tá, de aproximadamente 317 bilhões de reais. Desses 317, 96, quase 97, é oriundo, veio da região sudeste. 89 da região sul, 83 da região centro-oeste, tá? Isso daqui na produção agrícola, beleza? Aqui, ó, na produção agrícola por estado do sudeste. Quem é que se destaca? São Paulo, com quase metade, mais da metade, né, de bilhões de reais nessa produção, e em seguida Minas Gerais. Dá uma olhada em Espírito Santo, 5% apenas, 5 bilhões de reais no ano de 2016 apenas. E Rio de Janeiro, 1 bilhão apenas. Tá? Então não se destaca muito. Para finalizar, repete. Lembrando que 1 bilhão já é bastante dinheiro, né? Então não dá para falar, é um pouquinho. Sim, interessante. Para finalizar, galera, eu trago uma obra da Tarsila do Amaral. Certamente, em algum momento aí nas aulas de artes ou na vida de vocês já conheceram essa artista. E aqui nessa obra ela destaca esse desenvolvimento da região sudeste. Olha só, a energia elétrica, né, pelos postes, né, a formação de vilarejos ali, as casas com a igreja. Aqui dá uma ideia de trem, né, de rodovias, certo? E a Tarsila também tem essa obra aqui, que é muito famosa, que é a obra Os Operários.
Reparem, lá atrás a gente tem as chaminés das indústrias, né? E essa obra aqui demonstra, então, especificamente a cidade de São Paulo, né? E desse desenvolvimento, essa necessidade, né, de operários, de trabalhadores, de mão de obra para trabalhar nas indústrias. E eles são diversos, né? Eles têm diversas origens, diversas etnias, né? As cores deles aparece a população negra aqui também, certo? Finalizo assim, meus amores, tá? A gente finaliza esse capítulo, em breve a gente vai falar sobre a região sul, mas antes eu vou passar algumas atividades e até uma provinha sobre a região sudeste ainda, tá? Essa apresentação vai estar lá no Classroom. Beleza, amores? Beleza. Nos vemos na sexta-feira. Tá bom? Tchau, prof. Beijo, Tchau, queijo. prof. À la vista.